Salve, meus queridos. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa noite. Eu acho que a maioria de vocês já deve me conhecer do nosso canal antigo, mas para quem ainda não conhece, eu sou o Henrique. Eu sou um dos criadores do Relatos Sobrenaturais Reais desde 2012, que foi o ano em que o nosso primeiro canal subiu para o ar, de forma oficial aqui no YouTube. Infelizmente ele foi deletado no final do ano passado, em 2023, por culpa de alguns relatos que a plataforma considerou meio pesados para o tipo de conteúdo que a gente criava até aquele momento. Então, já que a gente está recomeçando do zero, eu vou pedir um favor muito grande para vocês aí. Eu vou pedir que vocês continuem enviando para a gente, como sempre enviaram, o máximo de relatos reais que vocês puderem. Mas sempre reais, o máximo de realidade possível. Por quê? Para não perder a credibilidade do canal. Esse não é um canal de história, não é um canal de conto, é um canal exclusivo para relatos sobrenaturais que vocês passam e mandam as experiências para nós, tá? Em breve a gente vai estar trazendo aqui mais informações para vocês de como é que a gente pode estar trazendo de novo aqueles relatos mais antigos, que foram os relatos banidos do nosso canal, né? Coincidentemente foram os relatos que fizeram mais sucessos, que o pessoal mais gostava. E de fato eram relatos mais pesados. Então a gente vai estar estudando uma maneira de trazer eles aqui para vocês, sem que a gente perca esse canal também. Nem que para isso aí a gente tenha que criar uma lista privada ou alguma outra estratégia por aí. Então não se esqueça de se inscrever aqui para ficar por dentro dessas notícias e dos vídeos que a gente está lançando toda terça e quinta às 18h18 e logo mais também aos domingos à noite, mesmo horário, certo? Então vamos lá, apague as luzes por aí, aumenta um pouquinho o som e aproveita que hoje o relato é tenso também. Ele já tinha sido postado no canal antigo, um pouquinho antes aí de ser derrubado, mas como ficou muito pouco tempo, quase ninguém viu e a gente vai recomeçar por ele. A gente só tá trocando os nomes a pedido do senhor que nos enviou ele, mas o resto tá exatamente como o relato original que ele pediu. Tá certo? Vamos lá então. Boa noite, Henrique, e amigos que se interessam por esse tipo de coisa. Eu espero que vocês prestem muita atenção na minha história, para não acabarem passando por esse tipo de coisa também, porque honestamente falando, eu não desejo isso para ninguém. Naquela noite, eu já estava meio alcoolizado para variar um pouco, e mais uma vez eu estava pensando em fazer besteira. O meu coração andava mais apertado do que nó de marinheiro, e parecia que a saudade da Maria me esmagava um pouco mais a cada dia. Eu sabia que estava entrando em uma depressão desde que ela me deixou. Minha vida ficou sem graça, vazia, como se faltasse um pedaço do meu coração a cada dia. Eu fiquei vários meses naquilo que os jovens hoje chamam de sofrência. Eu estava desistindo até mesmo da cerveja com os amigos, até que um deles me chamou um dia para uma conversa mais séria sobre o meu estado e me disse sobre uma mulher que morava no final da Rua das Almas. Mas a Rua das Almas ela não era uma rua, era uma localidade. Ela era conhecida por todo tipo de trabalho espiritual da região ser centralizado naquela área. Quando ele falou Rua das Almas, eu já sabia do que se tratava. Normalmente homens são céticos quanto a essas coisas, mas como eu realmente estava nas últimas, literalmente eu não queria mais nem viver. Mas antes de largar mão de tudo, eu decidi tentar mais uma vez. A coragem misturada com o desespero me levou a decidir ir até lá, mesmo com um frio na barriga que parecia um menino da escola, como a gente costumava falar nos anos 80. A Rua das Almas, ela era um lugar que todo mundo evitava pelo motivo do povo de lá ser metido com essas coisas de mandinga. Se ouvia muito falar de magia, de espiritismo, de terreiros em geral, mas como o preconceito era grande, muita gente também não sabia exatamente o que era. Por isso, diziam que a rua era mal assombrada e cheia de histórias de espíritos, aparições, despachos, e tinha gente que falava que até mesmo tinha lugares que tinham seitas, que rolavam sacrifícios de gente e de animais. Vai saber, né? Mas naquela noite eu caminhei decidido, mesmo que até a sombra das luzes do poste me fizessem arrepiar até os cabelos da nuca. Eu ia. A casa que o rapaz tinha me dito era a penúltima casa da rua. Uma casinha velha, de madeira, tinha janelas venezianas e ele me disse nunca ter visto essas janelas abertas. Mesmo que ele tivesse frequentado o lugar durante muito tempo,
até mesmo nos períodos da tarde. Parecia sempre que tinha alguém por trás daquelas janelas espiando por onde você passasse. O cheiro de incenso e de ervas era tão forte que a gente sentia do portão, antes mesmo de entrar no terreno. É aqui que a história começa a ficar esquisita de verdade. Porque quando eu cheguei na porta, antes mesmo de eu bater, alguém abriu ela. E era a Dona Sarita. Pasmem, é verdade. Vocês acreditem ou não, foi assim que tudo começou. Dona Sarita era uma senhora de cabelos bem branquinhos e olhos bem fundos. Pareciam enxergar muito mais do que a gente mostrava. Ela vestia umas roupas diferentes, pareciam roupas de época, e ela tinha uma presença muito imponente. Dentro da casa, o ambiente era muito mais carregado. Uma mesa redonda no centro, coberta por uma toalha vermelha e cercada de velas de várias cores acesas e cristais, muitos cristais. As paredes eram cobertas de ervas secas penduradas e imagens de santos e entidades que eu nem sequer conhecia. Era um ar denso, era palpável, e eu sentia uma pressão no peito como se eu estivesse dentro de uma piscina, com água até o pescoço, ou se o lugar tivesse vida própria. Era simplesmente impressionante. A Dona Sarita me levou até a mesa e me fez sentar. Sem dizer uma só palavra, ela segurou a minha mão e começou a murmurar umas falas bem baixinho em uma língua estranha que eu não conseguia entender nada. Enquanto ela murmurava, eu sentia um arrepio subindo pela minha espinha que eu nunca tinha sentido antes. Dona Sarita abriu um saquinho de pano vermelho e tirou de dentro umas agulhas, um pedacinho de pano, um papel, uma caneta e até um bonequinho de cera. Quando eu vi isso, meu coração disparou. Era um mistério que só aumentava a minha curiosidade, mas aumentava muito mais o medo que eu sentia até ali. Eu literalmente quase infartei quando ela disse: "Vamos começar a amarração." Amarração? Eu nem mesmo sabia o que era isso. Então eu tomei um susto tão grande que ela riu baixinho e me disse que sim. Ela já sabia que eu iria até lá, assim como sabia o que eu queria. Porque, segundo ela, uma pessoa que frequentava a casa dela já tinha dito sobre mim e que queria me ajudar. Caso contrário, ela nem receberia novos clientes devido à idade. A minha mente, essa hora, já estava um turbilhão de pensamentos e emoções. O que estava acontecendo ali? Será que realmente daria para trazer a Maria para casa com essas coisas de feitiço e magia? Eu realmente não fazia ideia de nada, mas ali eu tinha certeza que eu ia descobrir. Ela me perguntou o nome da pessoa, por que havíamos separado, perguntou detalhes da nossa vida íntima, da nossa rotina, das nossas famílias e várias outras coisas. Conforme eu ia respondendo, eu comecei a sentir um calor estranho no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim, seguido de uma ânsia. Depois mais calor, depois comecei a suar, e então, ao mesmo tempo, comecei a me sentir preenchido com outra coisa. Até que senti alguma coisa mexer dentro do meu estômago, como se eu tivesse engolido algo vivo. Naquele momento eu senti medo, mas eu senti tanto medo que eu fiquei desesperado. E foi quando ela riu de novo de mim, falando que eu podia me acalmar, porque, segundo ela, meu anjo da guarda só tinha retirado a ansiedade acumulada no meu corpo. E na mesma hora, a sensação já havia passado. Foi simplesmente surreal. Foi tudo muito místico e muito desconhecido, principalmente para uma pessoa como eu, que não acreditava em quase nada. Quando eu comecei a me acalmar, achando que já tinha acabado, as velas que refletiam na toalha vermelha pareciam que faziam tudo se mexer. Eu comecei até a achar que estava ficando com a pressão baixa, quando ela respirou bem fundo e disse que agora era só esperar. Com um sorriso bem grande, bem satisfeito, como se tivesse acabado de resolver o maior mistério do mundo, ela disse que tinha acabado. Eu ainda estava meio desnorteado, sem nem saber como eu me sentia. Parecia que eu estava bobo, me sentia meio burro, tinha perdido a vontade de pensar, algo assim, até que ela se levantou e veio do meu lado da mesa, colocou as duas mãos em mim e falou para eu me acalmar, para que eu respirasse bem fundo e tentasse não pensar em nada. Só que já ia para casa dormir porque estava muito, muito, muito cansado. Foi então que eu notei como eu podia estar tão cansado assim. De fato, aquela noite tinha sido algo de filme, uma coisa de história, simplesmente isso. Não tinha outra definição para isso. Ela me disse que sabia que eu não estava em condições de pensar muito agora, muito menos de conversar. Então ela apenas me disse que, chegando em casa, eu deveria tomar um banho bem demorado para relaxar
e se eu quisesse, poderia beber alguma coisa para ajudar e depois dormir. Quando acordasse no outro dia, eu ia lembrar de tudo e poderia ligar para ela, para que ela pudesse me explicar algumas coisas e sem pensar duas vezes foi o que eu fiz. Eu fui para casa sem nem mesmo conseguir me concentrar em nada, nem mesmo no trânsito. Eu me sentia como se estivesse levemente bêbado, com o pensamento atrasado, uma coordenação motora completamente errada, e até hoje eu vejo o tamanho da imprudência quando penso nisso. Mas enfim, eu cheguei em casa são e salvo, tomei um banho quente, 4 cervejas geladas, como se fossem água, não tive condições de pensar em nada e simplesmente lembro de ter acordado pela manhã. Estranhamente maravilhoso e bem disposto, como fazia muito tempo que eu não me sentia. A primeira coisa que eu fiz quando levantei sem roupa nenhuma foi ir direto para a sala. Naquela época de 1994, a gente ainda tinha telefone fixo, daqueles que você discava girando os números da roleta do aparelho. Eu disquei o número que estava no bolso da minha calça e o menino atendeu. Eu me lembro como se fosse hoje daquela voz. Ele disse que ia chamar a avó e já voltava. Quando a dona Sarita voltou, ela já foi direta, não me deu muita margem para perguntar nada. Disse que eu deveria comprar velas vermelhas e um vinho, que eu comprasse também um enfeite de Natal, para caso alguém perguntasse o porquê daquilo, e disse que eu deveria acender uma vela vermelha todas as noites, às 18 horas, na sala da minha casa, para que eu pudesse mentalizar, eu e Maria juntos de novo, como se fôssemos as 2 pessoas mais felizes do mundo, e que eu fizesse isso por pelo menos 5 minutos. Após isso, que eu apagasse a vela e deixasse ali um gole do vinho, em um pequeno copo, mas que eu jamais bebesse daquele vinho, e após a meia-noite, eu podia pegar o vinho e jogar pela janela fora. Quando Maria desse algum sinal, por menor que fosse, eu deveria parar com aquela prática das velas e do vinho, acendendo apenas uma vela vermelha a cada 21 dias. O lugar já não importava mais, apenas que ela fosse acesa com a intenção de ter a pessoa amada e que eu deixasse a vela queimando sozinha no lugar. Enquanto isso, os dias foram passando devagar, cada um mais arrastado do que o outro. A ansiedade me comia por dentro e eu tinha o costume de beber à noite para piorar tudo. Cada noite que eu lembrava do que a dona Sarita tinha dito, meu coração disparava, esperando algum sinal, mas nada vinha. O feitiço da dona Sarita tinha deixado um clima diferente lá em casa já fazia algum tempo, como se tivesse alguma coisa invisível, poderosa, eu não sabia explicar. Esse mundo era completamente desconhecido para mim. Eu não podia ficar sem nada para fazer em casa. Quando eu via, eu me pegava perdido em pensamento. Eu revivia cada detalhe daquela casa, cada detalhe da nossa vida a dois, na dúvida e na esperança. Quanto mais o tempo passava, maior era a dúvida. Até que passado quase uns 2 meses eu estava começando a desanimar. Estava completamente desacreditado. Como eu podia estar sentindo tudo isso há tanto tempo? Eu sentia diferença no trabalho, eu sentia diferença em casa, eu sentia nos meus amigos, e ainda assim não ter afetado ela em nada a ponto de ela já ter me procurado? Será que era isso que os psicólogos da época chamavam de psiquismo? Será que era tudo coisa da minha cabeça? Honestamente, era o que eu começava a pensar agora. 2 noites depois, eu estava na sala vendo um jogo da Copa do Mundo. Era o jogo do Brasil contra a Suécia. Eu jamais vou esquecer daquele jogo por conta do que aconteceu naquela noite. Eu já não conseguia mais nem prestar atenção nessas coisas. O meu desespero tinha começado a voltar 2 dias atrás, quando eu desanimei e comecei a pensar sobre fazer alguma besteira de novo. Eu já não estava mais aguentando. Eu levantei do sofá e fui até a cozinha buscar mais uma cerveja quando eu escutei um barulho. Meu coração deu um salto, e naquele instante eu achei que eu tinha imaginado. Mas não. As batidas se repetiram. Dessa vez estavam mais fortes ainda, como se tivesse alguém do lado de fora esperando. Eu acho que por alguns segundos eu devo ter congelado no lugar, porque eu só me lembro com nitidez quando eu senti a tremedeira que tinha se instalado pelo meu corpo e do baque no peito que eu tinha sentido ali. Quando eu me dei por mim de novo, eu já tinha aberto a porta com tanta força que se alguém tivesse visto, com certeza tinha achado que eu estava ficando louco da cabeça. Ainda hoje, quando eu penso sobre aquela sensação, eu sinto meu coração bater diferente, mesmo que tenham se passado quase 30 anos. Quando me recuperei do baque, ela estava parada na porta. Tinha o rosto inchado de chorar e olhava para mim como fazia quando a gente brigava antes mesmo dela ter ido embora. Então a gente ficou parado ali, olhando um para o outro, como se nenhum dos dois soubesse como reagir agora. Depois de alguns segundos que pareceram um ano, a gente se abraçou forte, tão forte que eu senti o calor do corpo dela
como se nunca tivesse soltado ela na minha vida inteira. O coração dela batia tão rápido que eu tive certeza, não importa de onde ela tivesse vindo, mas ela veio correndo a toda velocidade. Naquela hora, a única coisa que eu conseguia sentir era a euforia. O coração disparado, mas quando eu tentei falar, eu senti que não estava tremendo só por isso. Eu percebi que eu tinha medo. Eu estava com medo de alguma coisa. Eu não sei como, nem porquê, nem de quê, mas eu senti um medo naquela hora, que talvez fosse o medo dessas sensações desconhecidas para mim. Ou talvez tivesse sido um medo que eu nem sequer imaginava que existia, como se fosse um medo instintivo. Depois de um tempo ali parado, eu disse para ela que a gente precisava entrar. E no mesmo instante que eu fechei a porta, eu já senti que a casa parecia diferente. E que com certeza tinha mais alguém junto com nós dois ali, embora a gente não pudesse ver absolutamente nada. Quando ela olhou para a sala, simplesmente ela não disse nada, mas deu de ver um leve sorriso que parecia que ela sabia de alguma coisa, pelo menos mais do que mostrava até aquele momento. Depois de alguns dias, eu sentia cada vez mais essas coisas estranhas e eu já tinha certeza que a partir dali nada mais seria igual. A presença dela já trazia alguma coisa misteriosa que eu não conseguia mais ignorar. Ou eu entendia aquilo, ou eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia acabar ficando louco. Aquilo foi um marco na nossa vida. Foram meses de um amor como a gente nunca tinha tido antes. Os primeiros dias foram um céu. Foram um reencontro perfeito, cheio de promessa, cheio de sorriso, tinha jantar. A gente começou até mesmo a frequentar as missas de sábado à noite. Tudo como promessa de mudança para nunca mais deixar chegar no que aconteceu antes. Mas por algum motivo não demorou muito para que uns pequenos acontecimentos estranhos começassem a aparecer pela casa. Como toda boa e velha história, tudo começou à noite. Ela vinha acordando no meio da noite, suada, às vezes com muita febre, sempre falando que estava com fome e que precisava comer algo no meio da madrugada. Os olhos às vezes ficavam perdidos, parecia meio desconectada, meio avoada, como se ela estivesse vendo tudo, mas ao mesmo tempo não enxergava nada. E claro, eu levantava com ela. A gente comia algo, sentava no sofá, voltávamos para a cama, até que finalmente ela dormia. Mas no fundo eu sempre sentia que tinha alguma coisa a mais do que aquilo. Durante o dia, as coisas mais simples começavam a dar errado. Os objetos da casa sumiam, às vezes a gente via pequenos vultos pelo canto do olho, a luz caía e voltava, sempre queimando algum eletrodoméstico. Mas ainda assim a gente foi levando, sempre tentando ignorar, apenas tentando viver em paz. Mas em uma noite daquelas, enquanto a gente fazia o lanche da madrugada, que tinha virado rotina para Maria, a vela, que eu havia deixado na mesa de centro da sala, com a desculpa de que era uma decoração de Natal adiantado, a vela caiu sozinha. Quando eu levantei para ver o que tinha acontecido indo até a sala, um dos copos que tinha ficado na pia ao lado dela simplesmente explodiu. Ela ficou tão nervosa que não tive como fazer nada. A solução foi simplesmente sair da casa e dormir no carro. Uma coisa tão absurda que ninguém acreditaria se eu contasse naquela época. No outro dia, com um pouco mais de calma, a gente conversou. Foram várias ideias e teorias, uma mais mirabolante do que a outra, mas é claro, eu jamais toquei no assunto da Dona Sarita. Jamais. Eu preferia morrer do que contar isso para ela. Porém, a partir dali as discussões começaram a surgir. Elas eram pequenas no início, mas logo foram ficando cada vez mais frequentes. A tensão no ar parecia que alimentava a irritação e tudo virava briga antes mesmo da gente perceber. Ela começou a ficar mais distante com o tempo e eu senti uma frustração crescente, incapaz de entender o que estava acontecendo, mas sabendo com certeza de onde isso vinha. A partir dali já começou a ficar óbvio que o medo e a insegurança começaram a roer o relacionamento como uma praga. Começamos a criar outra rotina de vida. Devido a esses desentendimentos, a Maria já saía muito agora. Ela gostava de ler em uma biblioteca pública de onde trazia livros emprestados e quase sempre também revistas e gibis de banca. Tinha de tudo. Um dia, ela acabou trazendo um livro usado de um sebo, que naquele tempo eram muito comuns e você encontrava muitas relíquias de época. A capa do livro era sobre anjos e proteções para que você mesmo fizesse em casa, daquelas ensinando passo a passo e dicas das coisas. Esses assuntos ela tinha começado a ficar aficionada por conta das coisas que começaram a acontecer em casa. O livro era velho. Quando eu peguei na mão para ver, as páginas estavam cheias de anotações sobre essas besteiras de rituais e feitiços, sempre escritos em uma língua que ela chamava de Yorubá.
Para mim, é lógico que mesmo depois de tudo que eu passei com a Dona Sarita, essas coisas de anjos e proteções, rituais e afins, elas eram demais para mim. Eu achava que tinha um limite ali e que tudo aquilo já era muito fantasia para eu conseguir acreditar. O tempo foi passando e vários desses pequenos episódios foram acontecendo na nossa casa. Não foram piorando, mas é claro que incomodavam muito. Pareciam acontecer somente para mostrar que tinha alguma coisa errada ali. Nada sério, mas tinha algo sim. O dia que se seguiu, então, foi quando a bomba explodiu pra gente. Eu tinha pego Maria na biblioteca pública e chegamos em casa pouco passado das 17 horas. Ela estava sentada no sofá, folheando aquele mesmo livro e tentando falar aquele tal de Yorubá, enquanto eu passava um café, mas após algumas páginas ela ganhou uma tosse repentina e ficou pálida, muito pálida. Aí eu me assustei. Naquela hora, antes mesmo que eu pudesse acudir Maria, como se fosse de uma forma aleatória, eu senti um calafrio tão forte que as minhas pernas chegaram a bambear, e eu lembrei da amarração mais uma vez. Maldita amarração que eu tinha feito. Antes que eu largasse o bule de café e fosse ajudar Maria, ela já estava de pé, segurando o peito por causa da tosse que quase partia ela ao meio, e em meio a tropeços e tossidas altas, ela saiu quase correndo pela porta com o livro debaixo do braço, enquanto a chuva batia forte lá fora. Ela simplesmente desapareceu. Quando eu corri até o portão, eu já tinha começado a entrar em desespero, eu acho. Eu comecei a sentir o coração palpitar, o corpo tremer por inteiro. Eu comecei a ficar tonto e demorei alguns minutos para conseguir me lembrar de respirar direito e me acalmar. Quando eu entrei no carro e saí para procurar ela, eu levei mais de 2 horas entrando em cada rua e rodando cada quadra do nosso bairro pensando que não dava para acreditar. Como uma mulher de sapatos debaixo de chuva e com uma crise de tosses daquela conseguia sumir ou andar mais rápido que um carro, jamais isso ia acontecer. Eu já estava ficando bravo de verdade, irritado demais, quando por uma intuição muito estranha, muito aleatória, eu senti um frio na barriga e uma ansiedade que gritou dentro de mim que por alguns segundos eu entrei em desespero mais uma vez. Eu não conseguia nem mesmo respirar direito e eu corri para onde eu tinha imaginado. Talvez vocês achem agora que vai começar o clichê, mas esperem um pouco. Me deem o benefício da dúvida e esperem até o final para entender. Vocês vão entender o quanto a espiritualidade pode dar as voltas na gente como se fosse um livro de fantasia. E eu garanto para vocês que eu queria que isso fosse de fato um livro de fantasia, mas não foi. Ela estava lá, parada na bendita Rua das Almas, parada na frente da casa da Dona Sarita, claramente como se estivesse bêbada, num completo transe. Quando eu peguei na mão dela, eu senti que ela tremia mais do que vara verde. Ela só conseguiu me dizer que eu ouvia dentro da cabeça dela uma voz nos últimos dias que tinha virado um sussurro e ainda não dava para entender. Mas depois que ela tentou forçar de vez o tal de Yorubá, sem parar estudando nos últimos dias, a força da voz começou a ficar mais nítida. Ela disse ter ouvido a voz de uma senhora que já tinha ajudado ela vários anos atrás, antes mesmo da gente se conhecer. E agora, essa senhora falava dentro da cabeça dela, dizendo que tinha chegado a hora de ela pagar o que ela devia. Era Maria quem falava, mas com uma voz completamente diferente da minha Maria. Antes que eu pudesse responder alguma coisa, o menino, que era neto da Dona Sarita, estava sentado no degrau da varanda olhando para nós. Antes que eu entendesse o meu sentimento naquela hora, a Maria já estava entrando no portão enquanto eu ainda ficava congelado na calçada. Completamente congelado pelo pânico que me invadia. Quando finalmente eu consegui cruzar a porta de entrada da casa, eu vi Maria sentada no lugar onde eu já tinha sentado alguns meses atrás, com o rosto sério, os olhos fechados, mas o rosto ainda molhado e inchado de quem havia chorado por um bom tempo. Vocês vieram aqui buscar respostas, mas antes de querer mais alguma coisa de mim, vocês precisam entender que todo feitiço tem um preço. Foi a primeira coisa que a Dona Sarita falou, mas dessa vez com um rosto muito sério que eu ainda não conhecia. Para variar, mais uma vez eu estava congelado sem poder me mexer. A Maria começou a tremer ainda mais, e eu senti uma ânsia de vômito tão grande, um calor, uma raiva, um medo que subia pelo meu peito que era inacreditável. A única coisa que eu conseguia fazer, assim como Maria, era tremer. Por dentro eu pensava com ódio, eu gritava que eu já tinha pago o que ela tinha me pedido e me perguntava o que mais que ela queria, o que ela tinha feito com a gente, essa velha maldita. Mas eu sequer tinha coragem de abrir a boca para falar alguma coisa.
Parece que em um segundo, antes que eu tivesse acabado de pensar isso tudo, a velha abriu a boca com um rosto muito mais sério que nem parecia ela. Ela me disse num tom muito calmo, mas como quem manda e não aceita outra coisa, como se estivesse ouvindo o meu pensamento. Ela disse que exigia que eu respeitasse ela e os trabalhadores que a gente não via, mas estavam todos ali. Ou então eu ia me arrepender. Completou perguntando se eu realmente achava que o preço por forçar a vida dos outros seria mesmo só um pagamento em dinheiro e que após tudo isso tudo seria mil maravilhas? Eu estava bem enganado. Quando ela falou isso, eu senti que ela já não falava mais comigo, porque olhava fixamente para Maria agora, que ainda tinha os olhos fechados, mas agora tremia ainda mais, se é que isso era possível. Ela levantou com uma calma, como se tudo aquilo não fosse nada demais, e pegou o ombro da Maria, dizendo que se após todos esses anos ela ainda não tinha contado a verdade para mim. Aí a Maria não aguentou mais. Parece que nesse momento ela tinha recuperado a autonomia, porque parece que só ali ela conseguiu relaxar o corpo e começou a chorar convulsivamente, gritando que a dona Sarita não falasse nada. Ela chorava, implorava, gritava. Ela segurava o rosto com as duas mãos e chorava ainda mais. Até que o menino que estava sentado na varanda pareceu sentado em uma cadeirinha no canto da sala, falando num tom tão baixo, mas que dava para ouvir quase que se fosse dentro da nossa cabeça. Ouvi ele dizer que se ela não parasse de chorar agora, e com toda aquela palhaçada, aí sim a avó ia ficar braba de verdade, e aí sim ela ia querer chorar de verdade. Ela parou de chorar imediatamente. Ela só apertou o rosto com as mãos, segurando o choro e deixando escapar uns soluços baixos. Eu, a essa hora, já estava me sentindo como na primeira vez, quase dopado, com uma tontura, como se tivesse bebido um pouco demais, e eu já não sentia mais ódio, não sentia medo, nem nervoso, eu só comecei a sentir a minha mente sumindo aos poucos. E antes que eu apagasse, eu escutei de novo a voz da dona Sarita falando para Maria que estava na hora. Tá na hora de pagar o outro lado, Maria. Quando você me procurou a primeira vez para fazer a amarração desse homem aqui, eu avisei que não tinha volta. E que se um dia você mudasse de ideia, você ia sofrer. Lembra? Até levou sorte, porque a maioria, quando não cumpre o acordo e desiste, ficam doentes, ficam loucos e morrem bem rápido de uma doença qualquer. Tua sorte foi que a amarração que eu fiz para você foi tão forte que em vez de ele adoecer ou se matar logo de cara, ele veio correndo aqui para que eu resolvesse. E foi a própria lei maior que trouxe ele aqui para você ver como as coisas são engraçadas. Aqui se faz e é aqui mesmo que se paga. Foi amarrar e ficou amarrada, tá vendo? Henrique, a gargalhada que a dona Sarita soltou naquela hora foi o som mais macabro que eu já tinha ouvido na minha vida inteira até aquela hora. Eu acredito que se eu tivesse tomado café antes de sair de casa, eu tinha urinado completamente nas calças aquela hora. Quando eu escutei aquilo, eu voltei a mim mesmo como se eu tivesse tomado um choque daqueles quando você coloca o dedo na tomada. Horrível. E quando ela me olhou em seguida, ela sorriu para mim como se fosse uma conhecida de muito, muito tempo. Eu vou te dar uma opção porque eu tenho um carinho especial pela entidade que te acompanha. Ela me pediu que em troca da tua saúde, você trabalhasse comigo a partir de agora. E se você quiser aprender o ofício para valer, você pode até ganhar muito dinheiro com isso no futuro. Mas isso é você quem vai decidir com o tempo. Quanto a Maria, você pode decidir o que quiser fazer com ela. A conta dela chegou e ela vai ter que pagar, sem dó nem piedade. Se você quiser ajudar ela, sugiro que aceite a ideia do seu guardião e aprenda tudo que eu puder te ensinar. Aos pouquinhos, até mesmo a Maria vai ficar nova em folha com a tua ajuda. Só que esse convite é agora. Se vocês quiserem ir embora, podem ir e eu não vou mais judiar de ninguém. Bom, pelo menos eu não. Mas se quiserem ficar, a partir de agora você é meu e vai aprender tudo que eu sei. E quando eu for pro lado de lá, eu vou ser uma entidade e você vai ficar no meu lugar. Até que um dia você ache alguém para ensinar e venha pro lado de cá também. Aquela noite na casa da dona Sarita foi o começo de um caminho novo para nós dois. A Maria e eu, aos poucos, nos acertamos, nos perdoamos e tocamos a vida juntos. Sabemos que isso provavelmente não é um amor de verdade, que é algo criado por magia e cheio de mistério, mas quanto mais o tempo passou, mais entendemos que esses nossos vínculos antecedem essa vida. Eram coisas de outros tempos, outras vidas,
e que infelizmente não acabaram muito bem. Até que nós voltamos aqui para se encontrar e arrumar, só que mais uma vez tomamos o caminho errado. Mas no fim, nós aceitamos que uma coisa era certa. No fundo tinha sim um amor de verdade, mas sustentado por caprichos, egoísmo e vaidades, coisas que acabaram com a gente, como fazem com a maioria das pessoas hoje em dia. Eu resolvi escrever esse relato junto com a Maria por insistência dela, e só por isso. Ela pensa de uma forma mais carinhosa do que eu, e hoje em dia ela não faz mais nada sozinha, sem me consultar ou consultar aqueles que estão do lado de lá. A intenção desse relato, pelo lado dela, é a mesma de quando alguém nos procura para fazer qualquer tipo de trabalho de magia. Ela insiste muito em que as pessoas entendam e estejam certas e tenham um conhecimento básico das consequências, dando para essas pessoas uma visão que ela não teve e que, se ela tivesse, poderia ter mudado a vida toda dela, assim como a minha vida também. Então, vocês que têm acesso a esses materiais, como essa história de hoje, usem esse conhecimento e aprendam rápido a doutrinar as emoções de vocês, as ambições, as paixões, antes que vocês adoeçam tanto emocionalmente que isso cause um estrago gigante na vida de todos vocês, como foi com nós dois um dia e como vemos acontecem com muitas pessoas hoje em dia. Então tenham muito cuidado com aquilo que vocês se envolvem, com as pessoas que vocês se envolvem, o jeito que vocês lidam com essas pessoas e as coisas que vocês desejam para a vida delas. Hoje, eu e Maria trabalhamos com Quimbanda há um bom tempo e 90% das pessoas que procuram ajuda da Quimbanda é para prejudicar alguma outra pessoa, seja para amarrar, seja para destruir, até mesmo para tirar a vida das pessoas. E uma coisa eu posso dizer com certeza para todos vocês que estão escutando isso: magia funciona muitas vezes mais do que a gente gostaria, as consequências são desastrosas, mas acima de tudo, o pagamento sempre volta. Cedo ou tarde, aquilo que a gente pediu volta pra gente. Obrigado ao canal de vocês aí por nos dar essa chance de ajudar algumas pessoas a pensarem melhor, e que Oxalá abençoe e guarde a todos nós. Amém.